Vamos lá. A primeira aula de hoje, regressão. Então, lá em classificação, o algoritmo tem que traçar uma curva para separar em classes, né? Ou seja, bom pagador, mau pagador, seja a espécie da íris, né, que nós vimos lá. Enfim, já na regressão, o algoritmo tem que passar uma reta. Vamos supor que isso aqui seja um gráfico de dispersão. Nós aprendemos lá na segunda aula, de análise exploratória. O algoritmo ele tem que passar uma reta nos dados. E essa reta gera uma equação que, a partir dela, é possível a gente gerar previsões. Então, ou seja, na classificação, a variável alvo é categórica. A gente quer prever bom ou ruim, médio, mediano e ruim, enfim, a quantidade de classes não importa. Tem a doença, mas não tem a doença. Já na regressão, a variável alvo, nosso y, ele é numérico. Por exemplo, posso prever o volume de vendas, eu posso fazer o volume de vendas para os próximos 12 meses, né, por exemplo. A regressão é muito utilizada para algoritmos igual o Uber, que usa precificação dinâmica, né? O preço, né, ele é uma variável numérica. Então, tem algoritmos de regressão rodando, né, lá por trás, capturando informações do trânsito e alterando a tarifa dinâmica, por exemplo. Não é alguém que fica lá manualmente alterando a tarifa dinâmica. Tem os algoritmos. Inclusive, a Uber abriu algumas bibliotecas deles para a gente dar uma olhada. Tem os códigos lá em R e tem em Python também. Vou ver se eu acho depois para a gente compartilhar. Beleza. Então, esse aqui é o conjunto de dados que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, que é o conjunto de dados que chama trees, árvores. Qual que é a ideia dele? Cada linha é a medição de uma árvore. Então, para a primeira árvore, o pesquisador mediu a circunferência, mediu a altura e mediu o volume daquela árvore. Na segunda linha, mediu a mesma coisa, só que para outra árvore. E nós temos um total de 31 medições, ou seja, temos 31 observações na nossa base de dados. A nossa variável resposta aqui é o volume. Será que a gente consegue usar a altura para prever o volume? Ou a circunferência para prever o volume? Ou as duas ao mesmo tempo? Então, esse volume poderia ser vendas, por exemplo, poderia ser o consumo do nosso cliente, ou o tempo que o cliente gasta para retornar no nosso e-commerce, por exemplo. Enfim, qualquer variável numérica poderia estar aqui no lugar. Então, esse é só um exemplo hipotético. Então, é muito importante a gente definir o que são as linhas, o que são as colunas. Beleza, a gente já sabe. E a quantidade de variáveis preditoras é aquela regrinha. Para cada variável preditora, colocar de 10 a 20 linhas a mais na base de dados. Então, não tem problema colocar mais variáveis preditoras, não. Desde que a gente tenha linhas suficientes para isso. Então, aqui, eu plotei num gráfico 2D a relação entre a circunferência das árvores, aqui no eixo X, e o volume, aqui no eixo Y. Então, cada pontinho no gráfico de dispersão, só para a gente recapitular um pouquinho, cada ponto é uma linha da base de dados. Nesse ponto aqui, a circunferência da árvore é mais ou menos aqui 11, e o volume da árvore era aqui mais ou menos 18. Esse outro ponto aqui, o volume, a circunferência já era maior, é 13 e o volume 25 mais ou menos. Então, a gente começa a ver. Quanto maior a circunferência, maior o volume. Se a gente pegar a maior circunferência aqui das árvores, é onde tem o maior volume. Então, e olha só a correlação entre elas, é 0,96. A correlação, lembrando que ela vai de menos 1 até 1, quanto mais próximo de 1, mais forte é a correlação linear positiva. Então, ou seja, existe um padrão muito forte entre circunferência e volume. E a altura? Vamos analisar aqui. A gente vê que, à medida que a altura cresce, os valores da altura crescem, os valores do volume também crescem. Só que existe uma dispersão maior. Então, se eu fosse passar uma reta aqui, a reta iria passar certinho no ponto médio dos dados. Agora, se eu fosse passar uma reta de cá, a gente teria dados mais dispersos em torno da reta. Então, o que seria o nosso erro de predição aqui? A distância entre a reta
e os pontos. Olha, então, meu erro aqui seria maior. Mas, mesmo assim, se a gente calcular o coeficiente de correlação, olha só, é um valor bem interessante. Se a gente pegar aquela tabela que eu dei na aula anterior, de referência, a gente vai ver que as correlações acima de 0,5 em módulo são consideradas correlações altas. Então, como existe um padrão em comum entre a circunferência e o volume, e a altura e o volume, a gente consegue prever o volume baseado nessas duas variáveis. Só que o que acontece? É bom a gente deixar bem claro que, igual eu falei, existe um padrão em comum. Não quer dizer que a circunferência causa o volume, né? Então, ou seja, correlação não é causalidade. Então, tem até um gráfico bem curioso aqui, que eu pus até aqui, ó, correlação versus causalidade. Esse gráfico ele mede o número de pessoas que morrem afogadas em piscinas correlacionado com os filmes que o Nicolas Cage aparece. Então a gente vê ó, que quando nos anos que tem mais filmes do Nicolas Cage é onde mais morrem pessoas afogadas. Ou seja, tem uma forte correlação entre essas duas variáveis. E isso é uma causa? Não. É um padrão que ocorreu ao acaso. Mas é um padrão em comum. Né? Se existe um padrão em comum, a gente consegue prever, mas não quer dizer que uma variável causa a outra. Aí como que a gente sabe se uma variável causa a outra? Aí é mediante contexto de negócio mesmo. Né? Por exemplo, preço e volume. Vai ter uma correlação. Quanto maior o preço, menos eu vendo. Aí é algo que faz sentido, né? Para o negócio. Então, o que a gente vai analisar é isso, é o contexto. Nesse contexto, faz sentido a gente falar que se eu aumento tal variável, é isso que causa a redução ou aumento de outra variável, né? Beleza. Então, nós compreendemos aqui nessa primeira aula o que é a tarefa de regressão, né? Que é quando a gente quer prever uma variável numérica e vai tentar traçar uma reta. Né? Não necessariamente essa relação precisa ser linear. A gente consegue traçar algumas curvas mais elaboradas, mas com relações, a gente já vê aqui no curso só as relações lineares. Porque na prática, a gente faz muita coisa, quase tudo, inclusive, com relação linear. Nós vimos também que correlação não implica causalidade. Então, a gente pegou dados, vamos supor, lá no trabalho de vocês, né? Pegou dados que é a variável que eu quero prever numérica. Então, ou seja, já sei que eu estou na tarefa de regressão. O que eu vou fazer? Plotar gráfico de dispersão. Porque se nenhuma das minhas variáveis tiver correlação com minha variável resposta, aí nem adianta. Né? Não vou conseguir prever, vou ter que buscar mais variáveis. Então até eu lembro que a Gabriela comentou comigo, né, Gabi, sobre tentar prever a taxa de turnover, por exemplo. Poderia ser que, né, ou a quantidade não, turnover não, de absenteísmo, né? Poderia pôr aqui a quantidade de absenteísmo naquele mês, né? Dadas as características, né? Quantos funcionários que deram testados, tempo médio de atraso da galera, enfim, tem que definir as características. No final, eu coloco qual foi o valor do absenteísmo naquele mês, ou naquela semana, né? Ou por dia, por exemplo. Eu posso tentar prever o absenteísmo no dia seguinte, né? Eu já trabalhei em modelos bem audaciosos de machine learning que chegava ao ponto de prever que dia que o funcionário ia faltar. Né? E tinha uma acurácia bem interessante. Mas, enfim, mas é porque o contexto que eu trabalhei nisso fazia sentido, né? Fazia algo desse tipo. Tinha padrões de repente capturar. Enfim. Beleza, nós vimos aqui a tarefa de regressão. E agora nós vamos ver o algoritmo da regressão linear.